e as margens de lucro do seu supermercado, do seu comércio, do seu hortifruti, da sua padaria e etc. Como estão? Você sabe a diferença entre margem bruta, margem líquida e markup? Você sabe que fatores você tem que considerar quando você montar um preço de um produto? Você sabe o que compõe o preço de um produto do seu mercado, seja de produção, seja de compra para revenda? Pois é, meu amigo, hoje a gente vai conversar sobre isso. Né? A gente está aqui numa série de vídeos denominada Papo de Comércio e hoje o tema é margem de lucro, markup, margem aplicada a produto, sempre com aquela ideia de ser bem conceitual, de trazer informações práticas para você, de forma que você consiga melhorar os seus controles, organizar a sua empresa de uma forma melhor, principalmente no que se refere a controles e gestão organizacional do seu negócio e etc. Certo, Paulo? Correto. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Comércio com o nosso sempre presente Paulo, que nos dá suporte, que está aqui atendendo às demandas técnicas do nosso programa, certo? Então eu vou começar aqui falando sobre qual é o sonho de todo dono de supermercado e comerciante no que se refere à margem de lucro no geral, né? Esse é bem fácil e esse eu sei que você sabe, diferente de alguns que eu sempre falo que o cliente nem sabe que ele sonha com isso, mas sonha. Nesse caso é muito simples. A ideia é que você tenha o menor custo possível com a maior margem possível. E frise-se esse possível, né? Porque nem sempre a gente pode ter a margem que a gente deseja, a gente tem concorrentes, a gente tem um fator sazonal, a gente tem um monte de situações ali que nos impede de aplicar a margem desejada ali no produto. Vamos conversar bastante sobre isso. Então, a gente teve um vídeo já sobre compra, né, Paulo? Tivemos vídeos, o último foi sobre compras. E eu ouso dizer que nessa conversa de margem, se você quer ter uma margem interessante, uma margem que seja confortável para você, se você não for eficiente na compra, já pode desistir, porque o primeiro pressuposto de uma margem saudável e interessante é você conseguir comprar com eficiência, né? Então, se você não assistiu o vídeo de compras, vá lá e assista ele todinho, porque tem muita informação bacana sobre compra, cotação, orçamento de produtos e conferência de produtos. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com você, sempre no começo a gente conversa assim, um pouco de forma conceitual, né? Mas nesse caso de conceito é muito importante, muito aplicável para você. Qual a diferença entre margem bruta, margem líquida e markup? Primeiro eu já falo para você, cara, que o que você vai mais usar é margem bruta e markup. Eu vou te explicar isso tudo em menos de um minuto. A margem bruta é o total de vendas dos teus produtos menos a compra e custos de produção para quem trabalha com produção de produtos ali. Então, a sua margem bruta é a diferença entre a compra e venda. Então, existe o faturamento, o lucro bruto, que é o faturamento menos as compras e custos de produção, que te dá um lucro bruto, que é o seu lucro antes das despesas operacionais, certo? E a margem de diferença disso é a margem bruta. Muito fácil, né? E a margem líquida? A margem líquida, em margem, é basicamente o seu lucro, né? Líquido, que tira ali, adiciona as despesas operacionais também, não operacionais. O que sobra ali é o lucro e a gente chama isso, essa margem, de margem líquida. Eu não vou entrar em detalhes de cálculo, até porque o seu sistema geralmente te entrega, na hora de você montar um preço de produto, ele te entrega a margem bruta, o seu markup, para que você tenha um direcionamento para montar o teu preço de produto, mas é importante você não confiar cegamente no sistema. Então, toda vez que o sistema te entregar um dado, principalmente um dado tão relevante disso, o ideal é que você vá na caneta e faça a conferência. Olha, tá dando a margem bruta certinho. Olha, o markup tá batendo certinho. Não é para você calcular e montar o preço do seu produto. É simplesmente para você conferir o que o seu sistema faz. E isso daí é ter um gancho para uma provocação. Porque eu sei que isso não acontece com a gente, com a audiência, com os nossos clientes aí. Eu sei que todo mundo faz isso baseado no sistema. Mas alguns donos de supermercado, donos de comércio, que não usam o sistema na plenitude, eles simplesmente vai colocando a porcentagem ali baseada no produto. Aí tá o produto 2,80. Vou botar 2,99. O produto chegou a 1,50. Ele vai lá, faz na mão, depois altera lá no sistema de forma manual. Isso é extremamente ineficiente. Porque quando você faz isso via sistema, ele te dá o histórico do produto,
se o preço, se o custo subiu, se o custo desceu. Ele já te dá a sua margem bruta, a margem líquida e markup, muitas vezes, ou pelo menos uma dessas margens ali para você se guiar. Então, primeiro ponto, se você ainda vai na canetinha, meu amigo, é melhor você ficar atento com isso aí, porque na altura do campeonato, isso é extremamente ineficiente e eu duvido que se você usa a canetinha, você não está tendo problema de margem lá. Então, vamos lá. Eu falei de margem bruta, né? Eu falei de margem líquida. E o tal do markup? O markup é a margem que você aplica no custo do seu produto. Então, eu vendi um produto e adicionei... eu comprei um produto por R$1,50, vou vender por R$1,99. Essa diferença, essa margem, é o chamado markup. Quando você usa esse markup e a margem bruta, né? Geralmente, quando você está montando ali individualmente, você tem o custo do produto, a história ali, e geralmente você considera markup. Quando você está olhando um relatório gerencial, um relatório de setor como um todo, agregando todos os produtos, geralmente você olha a margem bruta para saber o dinheiro que está sobrando ou a porcentagem do teu faturamento que está sobrando de dinheiro ali para você pagar as suas despesas operacionais. E a margem líquida? A margem líquida é quando você tem tudo lançado lá no sistema e você consegue saber o resultado exato ali da sua firma, quanto é que ela deu de lucro, e você pode colocar a margem. E por que você usa isso e por que você principalmente mede isso? Você mede isso porque você tem que ter meta, meu amigo. Você tem que ter meta de margem, de eficiência, meta de margem bruta, meta de margem líquida. Você tem que ter meta de resultados na sua empresa. Aí tem cliente que me encontra e fala, cara, eu não tiro nada, minha conta tá zerada sempre. Eu falo, você tem que começar criando uma meta de margem de lucro, dependendo do tamanho do seu mercado, de R$30 mil. Quando você chegar nessa meta, aí, como diz o outro lá, você pode dobrar a meta, ou então você pode ir subindo a meta, para que você tenha objetivo no seu negócio. Quem trabalha sem meta, trabalha sem objetivo. E não dá aquela motivação para você crescer, para você trabalhar, para você se organizar, para você gerenciar os seus setores. Então é importante que você utilize essas margens como meta de melhoria contínua, mensal ali. Então é isso. Então vamos falar uma outra conversa conceitual, que eu sei que muita gente não aplica muito, mas é bom que a gente converse. O que compõe o preço de uma mercadoria, de um supermercado, por exemplo, ou o preço de um produto, ou a mercadoria? Primeiro, pessoal, produto e mercadoria é o seguinte: produto é o que você produz. Mercadoria é o que você compra para revender, né? Produto para revenda e o produto propriamente dito. Então, essa diferença é importante você olhar, e eu sempre falo, qual é o custo de produto e mercadoria? Então, mercadoria para revenda, o que compõe basicamente aquilo ali? Sem mimimi, sem muitos detalhes, sem muito foco na técnica. Basicamente, é o custo daquele produto. Então, o que compõe é o custo da compra. Né? Exatamente a compra. Eu comprei uma lata de leite em pó. O custo daquele produto ali, na nossa prática diária, é aquele custo daquela nota ali. Já uma mercadoria que você produz, o que compõe aquele custo, e a gente volta até para uma ideia de contabilidade de custos, né? O que compõe primeiro é a matéria-prima que você comprou, que você agregou ali. O custo da mão de obra, então o pessoal que produz aquilo ali, ele está dentro daquele custo. O custo de energia elétrica, hora-máquina e etc, enfim. Mas de uma forma resumida, o custo principal ali é a mão de obra, o custo da matéria-prima e o custo operacional ali de energia e etc, enfim. Isso tudo compõe preço. Quando você tem um produto, produção própria, a gente sempre aconselha que você tenha um estoque separado para essa produção própria, que você tenha a composição de cada produto. Então, eu produzo sonho. Eu tenho que saber qual partícula de cada matéria-prima sai daquele produto e eu tenho que compor ali para toda vez que eu passar no meu checkout um sonho de padaria, eu produzo sonhos. Um sonho de padaria, eu não estou falando de sonhos reais, né, de sonhos de dormir, mas toda vez que eu produzo um sonho de padaria, quando sair do checkout ali, ele não vai sair um sonho, porque não entra sonho. Entra farinha, entra açúcar, entra ovo, entra um monte de coisas. Então, se você configura o seu sistema para quando você bipar aquele produto, sair uma partícula de uma matéria-prima que está lá específica, você vai ter um estoque controlado. E por que a gente separa esse produto para revenda no estoque e a mercadoria produzida em loco em dois lugares diferentes? Por razões óbvias, né? Cada controle é um diferente do outro. Então a gente sempre até fala sobre balanço, conversamos sobre balanço aqui, inclusive, né?
Então, se você tiver, quando a gente conversar sobre estoque, nosso papo de estoque que está aqui, você vai ver que a gente está falando sobre isso. E quando você vai fazer um balanço, né, dá até para fazer esse balanço separado de produtos e um balanço só de mercadorias para revenda. Então é importante você ver que essa composição é legal, porque às vezes você faz um preço de um produto. Eu vou dar um exemplo simples. Quem tem uma rotisseria, por exemplo, são produtos prontos ali, alimentos prontos, preparados ali, frango. O custo daquele produto não é o custo de um frango, propriamente dito, que você compra ali. Tem todo o custo de tempero, tem todo o custo da mão de obra que está ali, tem todo o custo do tempo, da hora homem que tem ali, do tempo que faz ali. Por isso que às vezes você fala, pô, eu tô no restaurante aqui, esse produto aqui, eu tenho certeza que não custou mais do que R$30. Mas estão me vendendo por 150. Mas na real, o grande custo que tem ali é o custo de produção. Simplesmente o insumo é bem mais baixo, mas o custo daquela produção ali é bem maior. No teu caso, que tem produção, é importantíssimo que você considere todas essas variáveis, principalmente o tempo e o trabalho de produção que está ali para montar o preço de um produto. Na vida real, a gente sofre um pouco porque a gente tem que acompanhar um pouco a nossa concorrência. Eu vou falar um pouco sobre isso no final, mas muitas vezes você encontra um custo ideal para um produto seu e você está tão acompanhado ali de concorrentes que você não consegue montar esse preço da forma que deveria, da forma que você gostaria, e aí você tem que achar outras alternativas ali, certo? Então, Paulo, qual é o outro ponto aí que a gente tem? Como colocar o preço no seu produto. O que você deve levar em conta quando você for colocar o preço no seu produto? Primeiro ponto, meu amigo, e é o que a gente já conversou, você tem que traçar meta de margem bruta, global, por setor ali do seu produto. Porque senão você não tem uma referência, você não tem um destino para encontrar. Então, trace uma meta de markup. Vou dar um exemplo. Eu quero ter um markup de 50% no geral. Para você chegar nesse markup, você tem que montar vários preços de produtos. Mas se você tiver essa meta, você vai ter o teu objetivo muito mais bem traçado e vai ter muito mais vontade de produzir com eficiência isso, do que se você simplesmente, não tenho meta, não tô nem aí, dane-se, do jeito que vem, tá bom e tal. Isso é uma droga, esse trabalho não é prazeroso. Você tem que buscar desafios, certo? Depois, você tem que considerar o custo agregado, foi o que eu acabei de falar, principalmente dos produtos que você tem. Se você tem um custo de produção ali, você deve considerar esse custo no seu produto. Não vou me alongar, porque eu já falei bem sobre isso no começo. E terceiro, esse sim, você deve considerar o concorrente que você tem. Tem muita gente que eu encontro por aí que fala assim, cara, minha margem, meu markup padrão é X, minha margem bruta é Y, mas não... E o concorrente? Nem sei, não visito, não vou olhar, não sei como é que está o preço dele. Eu sei a minha margem padrão. E muitas vezes você pode estar com a margem muito abaixo e muitas vezes muito acima, se tornando um autêntico careiro, ou então um barateiro sem eficiência, que é aquele barateiro que a gente fala, não, eu quero vender muito barato. E aí você tem que encher a sua loja de funcionários, você tem que pesar o seu operacional ali, e quando você vai ver no final do mês, não fechou as contas, você não teve a margem certa, porque você decidiu ser um barateiro indiscriminado ali das coisas, sem o seu objetivo, sem a sua meta ter sido alcançada. Então, se você não conhece o teu concorrente, não sabe a situação de quem está ali, eu tenho certeza que você não está com a sua margem ideal, você não está trabalhando isso direito. Infelizmente, vai ter que pedir para alguém lá olhar os precinhos e tá ajustando e acertando de acordo com a coerência que você tem que observar. Por fim, é importante você considerar o fator público-alvo, porque eu vou contar uma história breve. Eu tenho um cliente que ele falava assim, cara, o meu público-alvo é o público que quer muita qualidade. Então eu tenho mais funcionários, a minha loja é a mais bonita daqui, os meus produtos são os melhores, os meus hortifrutis são os melhores, tudo aqui. Eu quero atrair este público. E muitas vezes eu pegava esse cliente focado em concorrer preço, né, com a vizinhança ali, que também vendia o mesmo produto, e bater de frente ali com a concorrência, porque muitas vezes estava ali olhando e falando, meu produto está mais caro e tal. Se você decidiu por um nicho específico, isso é só um exemplo de muitos que podem acontecer, mas se você decidiu por um nicho específico, o ideal é que você
tenha coerência no preço que você monta. Porque se o teu custo é muito maior para entregar mais valor, né, do que simplesmente preço, faz sentido o seu produto ser mais caro. E, inclusive, eu digo que se você tiver realmente esse diferencial, ele tem que ser mais caro mesmo. Porque não adianta você ter um negócio totalmente diferenciado com um preço todo comum. Né? Então, porque você está tendo um gasto, gastando uma energia para entregar mais do que preço, valor. Certo, Paulinho? Correto. Isso é uma palavra muito boa que eu estou conversando com vocês. E já que a gente falou sobre preço e valor, meu amigo, eu quero finalizar esse vídeo, acho que não tem mais nenhum ponto aqui, falando sobre a diferença entre entregar preço e entregar valor. Já pegando o gancho dessa conversa que a gente teve. Muitas vezes, o empresário ele só foca no preço, mas às vezes a loja é uma bagunça, tá tudo ali de qualquer jeito, ele não está atendendo e tornando a necessidade do cliente uma prioridade para ele, e ele só entrega o preço. Isso não tende a ter nenhum valor agregado ali. E muitas vezes, quando a gente foca na qualidade, num bom atendimento, em pensar como cliente, entregar aquilo da melhor forma para o cliente, você está entregando mais do que preço? Valor. Então é super importante que dentro do teu business ali, você não se preocupe só com o preço, mas você se preocupe com o valor daquilo que você está entregando. Todo cliente que entra no seu estabelecimento, no seu comércio, ele está interessado em valor. Ah, mas aqui é um lugar mais simples e tal. Nada disso. Lugares simples, todo mundo quer a mesma coisa. Então eu te aconselharia a fazer o seguinte: a deixar o seu estabelecimento o mais gostoso possível, o mais interessante possível para o seu cliente, fazer com que a experiência dele seja super positiva. Eu tenho situações aqui que simplesmente num bairro ou num centrinho comercial, o empresário ele cria conceito, onde os outros eles vão tendo que acompanhar e tendo que assimilar, porque ele muda a realidade de um lugar. E eu queria te encorajar a olhar tudo que você tem dentro do seu negócio e pensar em como você agrega valor naquilo que está ali, né? Um bebedouro, um banheiro decente, um atendimento rápido, que é o que a gente mais quer, um preço interessante, promoções, etc. Tudo isso é valor. E eu creio que dentro de um comércio, os que mais vencem são aqueles que mais entendem esse conceito e fazem isso acontecer. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço pela conversa, eu agradeço pela sua atenção A gente tem e uma espero pergunta. que tenha... Opa, beleza, Paulo? Espero que você tenha tirado bastante proveito dessa conversa. Se foi bacana para você, não se esqueça de seguir a gente, porque a gente ainda tem muito conteúdo para compartilhar. Beleza? Tem uma pergunta aí, né, Paulo? Temos aqui, eu vou colocar na tela, né? Yes. Aqui, boa tarde, amigo. Eu estou no Simples Nacional, meu segmento é legumes processados. E vendo para supermercado, que estão no lucro real, e meus produtos estão ficando muito caros no ponto de venda. Qual o seu conselho? Certo. Então, é uma empresa Os de... produtos estão ficando muito caros, né? É um problemão que a gente encontra com todo mundo aqui, né? Eu tenho muito cliente que ele tá falando assim, ah, cara, eu não sei cadê meu dinheiro, cadê minha margem. A gente vê mês a mês a margem do cliente baixando por conta dessa inflação, porque muitas vezes ele não tem coragem de repassar toda a alteração de preço, toda a mudança que o mercado está trazendo para o cliente e sacrifica na margem dele. Então, quando a gente escuta alguém falando, ah, tem que baixar a margem, está cobrando demais, é porque não conhece a nossa realidade aí do comércio, dos supermercados, porque eu vejo que a grande maioria já tirou a margem que seria possível de tirar, está trabalhando ali no mínimo possível para fazer com que o cliente tenha o mínimo de impacto possível. Nesse caso, que ele trabalha com legumes, né? A primeira coisa é que ele está no Simples Nacional e não deveria estar. Ele deveria estar no lucro real, principalmente pelo fato de ele vender isso para supermercados também, que a tendência é trabalhar no lucro real. Então, a primeira coisa que eu faria seria dar uma possibilidade dele alterar o regime de tributação dele, porque quando ele trabalha com a margem mais baixa no Simples Nacional, não faz diferença nenhuma. E o custo do produto aumenta, o preço aumenta, o faturamento bruto no Simples aumenta e o imposto dele aumenta pra caramba também. Quando ele trabalha no regime normal, porque está trabalhando com uma margem menor, a tendência é o tributo dele diminuir. E eu sei que sempre tem outros produtos que agregam, né, geralmente frutas, legumes e verduras, são isentos ali, são produtos que compõem uma cesta básica e não incidem PIS, COFINS nem ICMS, mas todos os fornecedores querem a nota fiscal ali certinho, tudo feito, e no lucro real isso já vem padrão, obrigatório, e principalmente pelo fato dele conseguir, com uma margem menor, pagar menos imposto. E se em algum momento da caminhada dele
ele ficar no prejuízo, ele não vai pagar nenhum imposto. Então, meu conselho para ele é que ele migre para o lucro real para trabalhar com essa margem melhor e que siga todas essas dicas que a gente está tendo aqui, que a gente está conversando. Então, obrigado pela pergunta. Querendo, a gente pode conversar de forma mais aprofundada sobre isso e estamos aí. Fechou a conta, Paulo? Agora acabou. Beleza. Meus amigos, mais uma vez obrigado e a gente se encontra na próxima. Um abraço.